E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre Fagner, lateral direito contratado pelo Cruzeiro para a disputa da temporada 2025. Ele chega aí com a expectativa de ser um reserva, talvez disputar a posição com o William, né? O Cruzeiro tendo aí um jogador de maior renome, que disputou inclusive Copa do Mundo. Fagner já é um jogador mais experiente, tá com 35 anos e chega emprestado pelo Corinthians, tá? Que segundo as notícias aí de quem cobre o time paulista, o Corinthians vai seguir pagando mais da metade do salário do jogador enquanto ele está defendendo o Cruzeiro. O contrato do Fagner com o Cruzeiro vai então até o final de 2025 e com o Corinthians ele tem vínculo até o fim de 2026. Então nesse vídeo falaremos um pouco sobre a trajetória de carreira do Fagner, algumas polêmicas. Ele é conhecido, né, e tem a fama inclusive de ser um jogador violento, que muitas vezes passa do ponto, e vamos falar um pouco desse aspecto disciplinar também. Mas antes, né, preciso lembrar que o vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1. Sempre tem ótimas ofertas na Betfair, tá? Inclusive nos sábados, costumeiramente, tem um valor de aposta grátis para todos os clientes cadastrados. Então se você ainda não tem conta na Betfair, pode entrar aqui no link da descrição, fazer o seu cadastro super simples e rápido. Se já tiver conta, pode entrar pelo link também, que você faz ali o seu login para fazer uma fezinha de forma responsável no site, tá? E aí vale para futebol brasileiro, futebol internacional, outros esportes. A Betfair é realmente uma casa de apostas muito confiável, totalmente regularizada, e o que a gente sempre lembra, né? Tem que apostar de forma responsável, hein, galera? A aposta esportiva é só para maiores de 18 anos e deve ser feita com o intuito de se divertir, tá? Não vai achando que você vai ficar rico, não funciona assim. A aposta você pode ganhar ou pode perder, então vai na manha, joga com inteligência. Fagner Conserva Lemos nasceu em São Paulo em junho de 1989 e iniciou a sua carreira nas categorias de base do próprio Corinthians. Após se destacar nas categorias de base do clube paulista, ele estreou pelo profissional do Corinthians no dia 1º de novembro de 2006, numa vitória do Corinthians por 4-0 contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Se tornou titular do time, tá? Jogou todas as últimas 7 partidas do Campeonato Brasileiro e isso o credenciou a ter vaga na seleção de base, tá? Inclusive em janeiro de 2007 o Fagner disputou o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. O Brasil foi campeão e quem é que tava lá com o Fagner? O goleiro Cássio, tá? Inclusive titular do Brasil nessa campanha. Era um time que tinha Thiago Heleno, Lucas Leiva, Tchô, William, Luiz Adriano, muita gente que acabou virando. Mas o Fagner não jogou mais pelo Corinthians, porque quando voltou da seleção, o jogador estava em fim de contrato, os empresários dele não chegaram num acordo com a diretoria, inclusive o Emerson Leão, né, que foi o técnico que promoveu o Fagner na época, que comandava o Corinthians, ficou pistola com a situação, e o Fagner foi negociado pelo Corinthians com o PSV Eindhoven da Holanda, tá, um valor muito baixo, valor que não foi revelado, e ele nem podia ir num primeiro momento, porque ainda não tinha completado 18 anos, tá? Então o Fagner teve um rápido período de empréstimo no Vitória, jogou 3 partidas por lá, e no meio de 2007, então, ele foi para a Holanda jogar no PSV, estreou em agosto de 2007 pelo PSV, e no seu segundo jogo pelo clube até fez um gol, numa goleada por 5-0 contra o NEC. Entretanto, o Fagner não recebeu mais oportunidades, tá? Ele jogou apenas 3 vezes pelo PSV e fez um gol. E aí a gente tem um certo gap na carreira do Fagner, por quê? Quando ele foi pro PSV, ele tinha assinado um contrato de 5 anos, tá? Mas ele rescindiu com o clube em agosto de 2008. E entre dezembro de 2007 e março de 2009, eu não achei registro nenhum do Fagner jogando por qualquer clube, nem sendo relacionado para partidas. Confesso que eu pesquisei aqui para ver se ele teve alguma questão de lesão, algo assim, mas não encontrei, tá? Fato é que lá no início da temporada 2009, o Fagner assina então com o Vasco da Gama. Estreia pelo Cruz Maltino no dia 8 de março, numa vitória contra o Friburguense, chega até a fazer gols contra Vila Nova de Goiás e Bahia na Série B. Viveu uma temporada aí marcada por lesões, mas ajudou o Vasco a subir de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Fagner jogou 15 vezes nessa temporada, marcou 2 gols, tomou aí 4 cartões amarelos, nenhum vermelho. Em 2010 ele se firma como titular no time do Vasco, só fica fora do time ali por um período entre abril e julho, também por causa de lesão, mas jogou aí 39 vezes pelo Vasco, marcando 5 gols, dando 3 assistências, e em 2011 ele se firma como um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro, tá? Era uma época, inclusive, de um time do Vasco que brigou para ser campeão, né? O Fagner jogou 57 vezes nessa temporada, com 5 gols e 4
4 assistências. O principal destaque do Fagner era realmente a parte ofensiva e nessa temporada 2011 ele ajudou o Vasco a ser campeão da Copa do Brasil. Segue dono da posição na temporada 2012, titular do Vasco que caiu nas quartas de final contra o Corinthians, naquele jogo histórico lá, né, do Diego Souza perdendo o gol para a defesa do Cássio. E o Fagner ficou no Vasco até julho, inclusive a última partida dele foi uma vitória contra o São Paulo que ele fez o gol da vitória. Nesse ano ele jogou 31 vezes, marcou 2 gols e deu 3 assistências e foi vendido para o Wolfsburg da Alemanha nesse meio de 2012. Entretanto, a passagem do Fagner lá na Alemanha não foi boa. Ele chegou a jogar 30 vezes pelo clube alemão, chegou a dar uma assistência num jogo contra o Freiburg, foi titular aí em 28 oportunidades, mas depois de uma goleada sofrida por 6-1 contra o Bayern de Munique em abril de 2013, o Wolfsburg não deu mais nenhuma oportunidade para o Fagner, tá? Ele até ficou no banco em alguns jogos, mas não chegou a jogar mais. E em agosto de 2013, aproximadamente um ano depois da sua saída, ele estava de volta ao Vasco, dessa vez emprestado aí pelo clube alemão. Rapidamente recuperou sua condição de titular e jogou 29 vezes pelo Vasco nessa temporada 2013. Não fez gol, mas deu aí 3 assistências, tomou 11 cartões amarelos. Eu diria que depois dessa passagem pelo futebol alemão, o Fagner passou a ser um jogador um pouco mais viril, digamos assim, né, que chega um pouco mais junto. Os bons anos do Vasco tinham passado, né? O clube foi inclusive rebaixado nesse Campeonato Brasileiro de 2013 e aí o Fagner voltou para casa, tá? Para o ano de 2014 ele assinou com o Corinthians e se reafirmou como um dos grandes laterais do futebol brasileiro. Nessa temporada 2014 foram 53 jogos, 2 gols e 1 assistência. Fagner foi titular em 52 partidas inclusive, tomou aí 12 cartões amarelos e 1 vermelho. Na temporada 2015 ele é campeão brasileiro com o Corinthians, né? Foi uma boa temporada. O Fagner jogou 48 partidas, marcou 2 gols, deu 3 assistências, 13 cartões amarelos e 1 vermelho. Seguiu titular absoluto do time na temporada 2016, 56 partidas realizadas, 3 gols e 4 assistências. O Fagner voltou a repetir os números aí de 12 cartões amarelos e 1 cartão vermelho nessa temporada 2016. E no ano de 2017, o Corinthians ganhou de novo o Campeonato Brasileiro. O Fagner fez uma ótima temporada, jogando 55 vezes pelo clube, dando aí 6 assistências. Tomou 14 cartões amarelos e nenhum vermelho. Esse ano de 2017 é relevante para o Fagner porque ele foi eleito aí o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Ele já tinha ganhado o prêmio lá em 2011 e conquistou pela segunda vez em 2017 e ele começou também a sua trajetória na seleção brasileira, tá? O Fagner jogou pela seleção entre 2017 e 2018, estando inclusive no elenco da Copa do Mundo da Rússia. E o Fagner quase perdeu a Copa do Mundo de 2018, né? Ele era titular do Corinthians, estava jogando todas ali no Paulistão, início de Libertadores, mas aí num jogo contra o Atlético Mineiro em abril de 2018, ele se machucou. Ele não voltou a jogar pelo Clube Paulista antes da convocação, mas contando ali com a confiança do técnico Tite, né, que tinha trabalhado com ele por muitos anos no Corinthians, o Fagner foi chamado para a Copa. Inclusive jogou e foi titular aí de 4 jogos da seleção brasileira no Mundial, tá? Partidas contra Costa Rica, Sérvia, México e Bélgica, né? Que o Brasil foi eliminado e ele sofreu ali para marcar o Eden Hazard, que na época estava jogando demais, mas depois da Copa o Fagner voltou ao Corinthians, jogando num bom nível, né? Não foi uma excelente temporada aí do Clube Paulista, que na época defendia o título brasileiro, mas o Fagner jogou um pouco menos, tá? Pelo Corinthians em 2018 foram 47 partidas, ele não fez gol, mas deu aí 5 assistências, tomou 13 cartões amarelos. 2019 foi o ano em que o Fagner mais jogou pelo Corinthians, não em qualidade, né, em número de jogos mesmo. 59 partidas, 1 gol, 6 assistências. Outro recorde que ele bateu foi de tomar 17 cartões amarelos nessa temporada. E em 2019 o Fagner fez parte do elenco da seleção brasileira, que foi campeão da Copa América. 2020 foi, na minha opinião, a última grande temporada do Fagner, tá? Ele, titular do Corinthians, jogou 52 vezes na temporada, marcou 3 gols e deu 9 assistências, tomou aí 11 cartões amarelos, 1 cartão vermelho e foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro pela 3ª vez na sua carreira, tá? Pegando dados apenas do Brasileirão, Fagner jogou 32 partidas, 2 gols no Brasileiro, 3 assistências, ele criou 4 chances claras de gol, teve um acerto de passe na casa de 76%,
32% de acerto nos cruzamentos. E esse número é relevante porque os laterais costumam ficar na faixa de 20, 25% de acerto nos cruzamentos, tá? O Fagner é acima da média nesse quesito. Sem nenhum tipo de lá ele, tá, galera? Mas sim, podemos dizer que o Fagner é bom nos cruzamentos. Na parte defensiva, 1.7 interceptação por jogo, 1.9 desarme. Ele cometeu um pênalti, ganhou aí 47% das disputas de bola, que é até abaixo da própria carreira dele. Seguiu como titular do time na temporada 2021, jogou 47 vezes nesse ano, fez um gol e deu 3 assistências, tomou aí 11 cartões amarelos e 2 vermelhos. No Campeonato Brasileiro, os números do Fagner foram muito bons nessa temporada, tá? Ele jogou 35 partidas na competição, não fez gol e deu aí uma assistência, 83% de acerto nos passes, 2.1 desarme por jogo, 34% de acerto nos cruzamentos e ganhou aí 56% das disputas de bola que esteve envolvido. Então foi também uma boa temporada do Fagner aí no Campeonato Brasileiro, mas sem o mesmo destaque das temporadas anteriores. Em 2022, o Fagner começa a ser questionado no Corinthians, perde a condição de titular em alguns momentos. Ele joga 43 vezes pelo Corinthians na temporada, não fez gol e deu aí 6 assistências, tomando 9 cartões amarelos. Mas detalhe, ele foi titular em 35 partidas e veio do banco 8 vezes. O Corinthians na época tinha ali o João Pedro para lateral, o Bruno Mendes às vezes jogou improvisado no setor também. E pegando aí apenas o Campeonato Brasileiro, o Fagner jogou só 17 partidas, 9 delas como titular. Teve aí uma assistência, criou 2 chances claras, 82% de acerto nos passes, média de 2 desarmes por partida e um aproveitamento muito bom em disputas de bola, tá? Ganhou 64% dos duelos que esteve envolvido, baixou aí o número de interceptações para 0.6 e os cruzamentos também, acertou 25%, caiu bastante. Na temporada 2023 ele conseguiu estar mais disponível, tá? Foram 57 jogos na temporada, 45 como titular, 12 vindo do banco. Mais um ano em que o Fagner não fez gol, mas distribuiu aí 8 assistências, tomando também 16 cartões amarelos. E pegando dados apenas do Brasileirão 2023, o Fagner jogou 30 vezes, 22 delas como titular, deu uma assistência, criou 3 chances claras de gol, 81% de acerto nos passes, 32% de acerto nos cruzamentos. Se recuperou bem nesse fundamento, né? Mas aí caiu um pouco os números dele de recuperação de bola. 1.4 desarme por partida, 0.6 interceptação, ganhou 57% das disputas de bola que esteve envolvido. E nesse último ano, temporada 2024, o Fagner começa como titular do time, inclusive na sequência horrorosa de 5 derrotas no Paulistão, que custa a demissão do técnico Mano Menezes, tá? E ele fecha a temporada no banco, né? O titular do Corinthians passou a ser o Mateuzinho. Fagner jogou 41 vezes pelo Corinthians em 2024, titular em 36 oportunidades, veio do banco 5 vezes, não fez gol, deu 5 assistências, tomou 12 cartões amarelos e um vermelho. Pegando estatísticas apenas do brasileiro, o Fagner jogou só 14 vezes na competição, 12 delas como titular, deu uma assistência, criou 5 chances claras de gol, esse número é bom. Acerto de passe na casa de 79%, 39% de acerto nos cruzamentos, isso aqui tá bem acima da média inclusive, tá? Teve aí 1.6 desarme por jogo, 0.8 interceptação, cometeu um erro grave que gerou finalização do adversário, cometeu um pênalti e ganhou aí 58% das disputas de bola em que esteve inserido. E eu achei relevante falar também da Copa Sul-Americana, porque nesse torneio o Fagner foi titular, tá? Ele jogou aí 9 partidas do Corinthians na Sula, deu uma assistência, 4 chances de gol criadas, 73% de acerto nos passes, 35% de acerto nos cruzamentos, mas os números defensivos foram bem ruins, tá? 0.3 interceptação, 1.1 desarme por jogo e ganhou apenas 42% das disputas de bola. Além dos títulos que eu já citei durante o vídeo, vale pontuar que o Fagner foi campeão paulista com o Corinthians em 2017, 2018 e 2019, conquistou o Campeonato Baiano de 2007 com o Vitória, tá? Foi também campeão holandês na temporada 2007-2008 com o PSV e chega agora ao Cruzeiro para mostrar que não é um ex-jogador, né? Que o Fagner ainda tem lenha para queimar, ele completa 36 anos aí no mês de junho e é óbvio que o Fagner é uma qualificação no elenco do Cruzeiro quando a gente lembra que na última temporada o lateral direito reserva do Cruzeiro era o Wesley Gasolina, né? Que é um jogador extremamente limitado. O Fagner tem uma carreira bem relevante, foi um dos melhores laterais direitos do Brasil
por várias temporadas, não à toa foi para a seleção brasileira. A gente pode questionar aí, né, uma questão, é porque era o Tite, mas o Fagner jogou muita bola. O grande ponto para mim ele vai conseguir voltar a jogar esse grande nível no Cruzeiro, porque a gente vê que nas últimas temporadas o jogador tem sofrido mais na parte física, né? Ele nunca foi excepcional na parte defensiva, mas os números caíram. A Copa Sul-Americana é até um exemplo interessante disso, né, de que ele foi titular na competição e acabou não fazendo um bom papel. Eu tenho sim alguma preocupação com o aspecto disciplinar do Fagner, porque ele é um cara que muitas vezes ultrapassa o limite ali do chegar junto, do competir, né, para ser maldoso. O Fagner tem aí um cartel de entradas um pouco mais violentas por cima da bola, carrinhos, enfim, a gente sabe como que esse jogador né? Às vezes ele perde o controle e acho que no Cruzeiro a reação das arbitragens vai ser bem diferente, né? Porque lá no Corinthians a gente sabe que existia ali um certo protecionismo, né? Muitas vezes uma entrada que era para vermelho ficava no amarelo, às vezes um lance que era para amarelo nem falta era dada. Eu não contaria com essa mesma benevolência das arbitragens e espero que o Fagner trabalhe esse aspecto aí para sempre que ele estiver em campo, ele esteja disponível para jogar futebol, né? Que ele esteja ali para competir, para jogar firme, mas de forma leal, tá? Porque ele ultrapassou esse limite em diversos momentos da carreira. Tecnicamente é um pereba? É claro que não é, gente, tá? Inclusive o aspecto que eu citei aqui do cruzamento, né, das últimas temporadas, ele é um dos melhores laterais no futebol brasileiro nesse quesito, tá? Ele é um dos poucos que chega na linha de fundo ali, ou próximo dela, e olha o que ele tá fazendo, né? Ele olha pra área antes de mandar o passe, né? Porque a grande maioria dos jogadores no Brasil hoje, eles jogam a bola pra área e seja o que Deus quiser. O Fagner é um cara muito bem trabalhado nesse fundamento durante a carreira, tá? Então é um jogador que eu acho que pode acrescentar ao elenco do Cruzeiro, até para dar um descanso para o William. O meu ponto principal é que o Cruzeiro podia ser um pouco mais criativo, né? Buscar um jogador que tenha feito um bom campeonato brasileiro, que seja mais jovem, que seja um prospecto aí para assumir a condição no futuro. O Fagner não é esse cara. Ele é um jogador que chega para ser reserva e a tendência dele, a tendência natural, é perder rendimento, gente. Ele vai completar 36 anos daqui a pouco. O nosso titular na função é o William, que já é um jogador de 30 anos. Então a gente não precisava de um cara experiente. O nosso titular já é experiente. Eu acho que o Cruzeiro precisaria de um jogador mais jovem, por isso que eu não gostei muito da contratação, tá? Acho que dava para buscar um jogador melhor e que o Cruzeiro pudesse trabalhar com esse atleta para o futuro, mas a escolha foi o Fagner e agora nos resta torcer para que ele tenha um bom desempenho. Não é um jogador ruim, mas na parte física vem dando alguns sinais preocupantes, era reserva do Corinthians e o Mateuzinho não é nenhuma sumidade, né? O jogador que tomou a condição de titular dele, tá? Então vamos aguardar e vamos torcer para que o Fagner consiga mostrar um bom futebol durante esse ano pelo Cruzeiro. Está colocado então a minha opinião sobre o Fagner, gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acharam dessa contratação, se gostaram ou não. Também não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!